Questão 136 do Enem 2024. Vamos à leitura para nós entendermos o que é que ele pede. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Cada micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. A lente 1 amplia 2 vezes, a 2 10 vezes e assim por diante. Aí ele fala, o funcionamento desse microscópio permite o uso de lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. Essa lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a... Vamos colocar os dados primeiro, para nós começarmos o desenvolvimento do exercício, lembrando que ele fala do tamanho mínimo. O tamanho mínimo que a visão humana consegue, vamos chamar de TM, consegue enxergar é de 100 micrômetros. Mas ele mesmo disse, cada micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Então vamos pegar 100 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Olha lá, milímetros. E aí, quanto que vai ser isso? Então, o tamanho mínimo que o olho humano consegue enxergar é igual a 100 dividido por 1000. Por quê? Porque 10 a menos 3 é 10 a terceira no denominador. Isso corresponde a 0,1 milímetro. Esse é o tamanho que o olho humano consegue enxergar. Beleza. Aí ele vem falando das lentes. E aí, antes disso, vamos colocar aqui os dados do tamanho da hemácia. Ele quer ver quanto que ele precisaria para enxergar. Vamos chamar de TH como o tamanho da hemácia. O tamanho da hemácia, como ele mesmo colocou, é de 0,007 milímetros. Então, você veja que a hemácia, no caso aí, ela tem um tamanho menor do que o olho humano consegue enxergar, que é 0,01 milímetros. Como, para nós termos uma comparação, como o tamanho das hemácias está com 3 casas decimais, é importante que você também pense no tamanho mínimo que o olho humano consegue enxergar com 3 casas decimais. Então vamos colocar 2 zeros aqui, para nós termos 3 casas decimais também no tamanho mínimo que a gente consegue enxergar. Veja que nós enxergamos 0,100 e o tamanho da hemácia é 0,007. Então está bem longe de onde nós podemos enxergar com a visão humana sem nenhum aparelho. Mas, o que ele fala? Ele fala que ele colocou, então, a hemácia no microscópio. E aí, o que acontece quando ele coloca no microscópio? Quando ele coloca a hemácia no microscópio, vamos chamar de microscópio, ela amplia automaticamente em 10 vezes. Então vai ser 0,007 vezes 10, ou seja, vai ser 0,07. Como nós queremos 3 casas decimais para comparar lá com o tamanho mínimo que a gente consegue enxergar, eu vou colocar um 0 a mais para a gente poder estar falando com a mesma linguagem, vamos dizer assim, com a mesma linguagem que é o tamanho que a gente enxerga. Bom, acontece que nós vamos pegar agora as lentes, e aí vamos, mesmo o microscópio sem nenhuma lente objetiva não consegue ainda enxergar a hemácia, porque ele lê 0,070 e a hemácia e o que nós enxergamos é 0,100.
Então, vamos começar a colocando cada uma das lentes objetivas e ver o que acontece com elas. Vamos chamar de T1 o tamanho da primeira ampliação com a lente objetiva 1. Vai ser igual a 0,070, que é o tamanho que o microscópio nos dá, vezes, veja que a lente 1 amplia duas vezes. Isso vai dar 0,070 vai dar 140 milímetros. Ou seja, essa lente já permite que a gente consiga enxergar a hemácia. Vamos ver então a T2 como que fica, porque na verdade ele não perguntou quais, ele perguntou qual é a menor, né? Então nós vamos ver se a gente consegue enxergar com outra lente também e comparar os tamanhos. Vai ser 0,070 vezes, a segunda aumenta em 10 vezes, ou seja, vai ser 0,700 milímetros. Opa, essa também a gente consegue enxergar, mas perceba que essa aqui amplia mais. A gente quer aquela que amplia mínimo, né? O mínimo possível para enxergar. Então a T1, por enquanto, será a nossa escolhida. Vamos na T3, para nós vermos se tem alguma menor ainda que 0,140. A T3 vai ser o valor de 0,070 vezes 15 vezes. Ah, então quanto que vai dar isso? Isso vai dar 1,05 se nós fizermos 1,050 com 3 casas milímetros. Olha para você ver como que essa lente objetiva consegue ampliar muito para nós o tamanho da hemácia. Então a gente consegue ver com sobra, né? Porque a gente precisaria de 0,100 e aqui está 1,050, quer dizer que está sobrando aí. Mas ela é maior do que a segunda e que por sua vez é maior que a primeira. Todas as três conseguem enxergar, fazer com que a gente enxergue a hemácia. Vamos na T4 para ver se nós temos uma menor que a primeira. A T4 vai ser igual a 0,070 vezes 1,1. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0,077. Olha aí, 3 casas decimais, milímetros. Essa lente não consegue fazer a gente enxergar, porque nós precisamos de 0,100 e aí é 0,77. 0,077. Vamos na T4. Aí, a T5, desculpa. A T5 vai ser igual a 0,070 vezes, quantas vezes? 1,4 vezes. Fazendo essa conta, vai dar 0,098. Também quase 0,100. Quase 0,100. Então, a T4 e a T5 não permitem que a gente enxergue, mas a T1 permite, a T2 permite com sobra, um instante só, a T2 permite com sobra, e a T3 permite com sobra, e é a que mais sobra. Se ele perguntasse a maior, seria a T3. Vamos lá ver a pergunta, ele fala da menor. Então ele pergunta, a lente objetiva a ser selecionada pelo estudante antes disso, essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade. A menor capacidade é a T1, portanto a nossa resposta é a letra A, sem dúvida nenhuma. Exercício 136, resposta A do Enem 2024. Continue conosco, prepare-se para os Enems que virão por aí, fazendo todos os exercícios dessa nossa playlist. Assim você vai estar extremamente preparado e vai fazer uma boa prova na prova de matemática, que é a mais longa de todas elas, são 45 questões. Um abraço, estamos aqui para te apoiar. Um abraço e até lá.